Ok, pessoal, já de volta, Cartão do Bem. O Cartão do Bem fica ali na Galeria Europa, tá? Ao seu alcance. Ah, tem a Clínica Alcance. Clínica Alcance, Cartão do Bem. Aliás, ontem eu estive lá na Alcance, lá batendo papo lá com o Júnior, com o pessoal lá da Alcance. E Clínica Alcance, Cartão do Bem ali na Galeria Europa, esperando por você. Precisou? Vá lá, adquira, compra o Cartão do Bem, que é um excelente o Cartão do Bem. Você vai ter desconto ali em qualquer consulta que você tiver na Clínica Alcance. Clínica Alcance. Aliás, um abraço, Diego, hoje feliz da vida com a vitória do Flamengo ontem à noite. Mas o Palmeiras, hein, meteu 8 naquele time da Bolívia. Bom, vida que segue, minha gente. A situação está, ultimamente, aqueceu, começou a esquentar o negócio da saúde, via tudo tranquilo e, de repente, o que aconteceu, secretário? Bom dia. Bom dia, bom dia a todos que nos acompanham. Hélio, assim, falando da saúde, né? Vale lembrar, as pessoas esquecem muitas coisas que acontecem. Os profissionais da saúde vieram 2 anos de pandemia intensamente trabalhando. Intensamente. Parece que a pandemia nunca existiu, né, no Brasil. Então, nós tivemos vários profissionais cansados, vários garotos que foram para a residência médica, vários profissionais que, ao fim da pandemia, pediram aposentadoria, estão cansados, entendeu? Então, nós, nesses últimos dias, viemos assim, com uma certa dificuldade, principalmente, Hélio, na contratação do profissional médico, tá? É uma dificuldade que eu peguei uma nota até do Conselho de Medicina, que eles falam o número de médicos no Brasil, e tem uma ainda deficiência médica, tá? Mas eu só quero trazer algumas coisas para a gente refletir. Quando nós assumimos o governo, aí, junto com o Vinícius, o tiro de guerra tinha um médico lá dia e noite, não funcionava. No Etel Abdala. No Etel Abdala. Hoje nós temos a unidade funcionando 24 horas com 2 médicos. Já estamos dando garantia à população. A UPA, nossa UPA, ela é uma UPA porte 3, tá? Essa UPA porte 3, pela legislação do Ministério, ela deveria ter 2 médicos de porta e 1 médico de sala vermelha, 3 profissionais médicos. Deveria, tá? A nossa UPA hoje tem 3 médicos de porta, 1 de sala vermelha, 1 ou 2 médicos rotina, dependendo do dia, e 1 médico para ambulância, para fazer o transporte de paciente, tá? Isso nós configuramos, o prefeito autorizou essa contratação de médicos a mais. E quando, infelizmente, um ou outro desse médico falta, a população sente, porque o número de médicos aumentou muito. Na quinta-feira passada, e foi o dia que houve a reclamação, nós tivemos a falta de 2 médicos por atestado médico. Infelizmente, nossos profissionais médicos também adoecem, né? E 2 médicos faltaram. Eu tive à noite, até 10 horas da noite, 3 médicos de frente, tá? Que trabalharam até 10 horas da noite. Saiu 2 médicos e entrou o segundo médico que estava vindo de outro plantão para a noite inteira. Nós tivemos, naquela noite de quinta-feira, 17 atendimentos, com 2 profissionais na frente que deram conta suficiente de atender 17 pessoas durante a noite. Você me disse ontem, quando a gente conversou, que você tem falta de médicos na saúde. Tem falta de médico na saúde. Olha só. Vamos colocar de uma outra maneira. Estão faltando médicos. Por quê? Por quê? Vamos pensar na saúde como um todo. Eu vou voltar na UPA, tá? Vamos chegar no esporte e saúde da família, tá? Hoje o salário praticado no município de Teresópolis é de R$12 mil. Até porque, para você entender, o teto constitucional que a gente pode pagar é o piso do prefeito. Tá? A gente não pode ultrapassar salários acima do piso do prefeito. Então, nosso médico recebe 12 mil. Qualquer médico de estratégia de saúde da família na Baixada, o mínimo que ele recebe é R$16 mil, R$21 mil. No Rio, em certas áreas, que ele vai trabalhar R$25 mil, para ele trabalhar 40 horas. Quer dizer, aqui em Teresópolis, o médico ganha 12 mil... Para 40 horas. 40 horas semanais. Do saúde da família. No Rio, na Baixada, paga de 16 a 25 mil e ele faz 4 dias. Ele não faz 40 horas. Faz... Convenhamos, a pessoa pode falar assim, mas 12 mil é muito dinheiro. E realmente é. A nível do Brasil de hoje, 12 mil é um excelente salário.
Mas só que fora de Teresópolis eles conseguem de 16 a 21. A 25 mil. 16 a 25 O último mil. chamamento da prefeitura da cidade do Rio de Janeiro, em algumas áreas do Rio de Janeiro, aí áreas mais perigosas, estava pagando 25 mil reais. Tá? E outras áreas não perigosas, 21 mil reais para o médico. Ele trabalha 4 dias. Nós temos aqui 12 mil para trabalhar 5 dias. Então, já não é atrativo para o médico de saúde da família. Por isso que nós temos algumas faltas em alguns postos. Ele prefere trabalhar fora do município, lógico. Ganha que ele ganha muito mais. Assim, eu entendo quando você fala, Hélio, que 12 mil é um bom salário. Mas a formação médica ainda no Brasil é uma formação muito cara. Uma mensalidade praticada em torno, para se formar um profissional médico, é 10 mil reais mês. Tá? Isso só de mensalidade, fora os outros custos. Então, é uma formação cara no Brasil. Alguns países nosso vizinho, a mensalidade para se formar um profissional médico é R$ 1.500. Argentina, exatamente, é R$ 1.500. A nossa é 10 mil praticada, e algumas faculdades que têm um preço acessível, porque chega a 15 mil reais. O Oséias está me perguntando, Oséias Cunha, aliás, ele não está perguntando, ele botou aqui uma frase que construiu aqui: Teresópolis tem faculdade, porque falta médico. Aí ele pergunta: Teresópolis tem faculdade, porque falta médico. Porque faltam médicos. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Tem uma faculdade de medicina aqui, mas a maioria não são de Teresópolis, não, né? E eles se formam também, Hélio, mesmo os que são de Teresópolis, se formam com opções de trabalho em outros lugares, ganhando muito mais. Tá? E por isso que eles vão embora. Assim, geralmente, no meio do ano, a gente consegue pelo menos uns 10 profissionais que vêm da FESO, que são formados na FESO. 10 profissionais já aceitam o serviço. Nós já entramos em contato com alguns garotos que estão se formando agora, né? E já aceitaram trabalhar para a gente, estão esperando o prazo de pegar a certificação, pega o mês que vem, e já estão sendo levantada a documentação para a gente fazer o contrato e colocar na rede. Ô, Antônio, você tem um conhecimento muito grande da... Eu já tenho outras perguntas aqui para você, tá? Ótimo. Você tem um conhecimento muito grande da saúde em Teresópolis. Hoje nós temos uma população de cerca de 200 mil habitantes. Ou seja, há 10 anos atrás, nós tínhamos talvez menos 10, 15 mil pessoas. Há 20 anos atrás, menos 50 mil pessoas. Enfim, a falta de um hospital municipal hoje afeta a Teresópolis? O Hélio, eu vou te falar como técnico da área, tá? O que afeta muito ao município de Teresópolis, como todos os outros municípios, é a falta da saúde preventiva, tá? O que a gente tem que apostar é numa saúde preventiva e não na doença, tá? E no nosso governo a gente vem trabalhando para aumentar a estratégia de saúde da família, ampliação de postos de saúde da família, ampliação de rede de apoio psicossocial, e principalmente pós-pandemia, que as pessoas estão adoecendo mentalmente, tá? Temos vários casos de surtos psicóticos, então isso tem que ser tratado na atenção básica. Na atenção hospitalar, nós estamos trabalhando com os 3 prestadores, Beneficência, Hospital das Clínicas e São José. Aí trazer dados importantes: o Hospital das Clínicas, há menos de um mês, aumentou 10 leitos de UTI. Esse município, desde a gestão de 2003, não aumentava leitos de UTI. Nós tínhamos 18 leitos desde 2003. Nós conseguimos de 18 passar para 28 leitos de UTI. O prefeito, junto à Caixa Econômica e junto à Beneficência, o prefeito interviu para que também a Beneficência entrasse em construção de mais 10 leitos de UTI adulto e 10 leitos de UTI pediátrico e mais 20 leitos de clínica médica. A Beneficência começa a obra semana que vem para ampliação. Então, a gente consegue dar conta com essa obra da Beneficência. E também agora conversamos ontem com o Hospital São José, com a direção lá de São Paulo, da Congregação Santa Catarina, para ampliação dos serviços do Hospital São José. O Hospital São José tem uma enfermaria desativada há 15 anos, 15 a 16 anos, e o prefeito, junto à direção, o pedido dele foi para reativar essa enfermaria, reformar e reativar. São cerca de 15 leitos. Pergunta aqui do Ricardo Wagner: a UPA não tem mão de obra médica terceirizada
primeira pergunta e depois ele faz uma outra pergunta, mas embora você já tenha respondido. Por que faltar médico se é uma contratação da gestão, ou seja, uma contratação do governo, de gestão? Tá? A UPA não é terceirizada, tá? É contratação, como o ouvinte diz, é uma contratação do município. E a falta de médico é por não ter o profissional. A prefeitura já botou na página da prefeitura, se vocês forem lá visitar, vão ver que nós estamos pedindo lá, na página do Cine, médicos interessados em vir para trabalhar em Teresópolis. Estamos correndo o mercado à procura desse profissional. Pergunta aqui do Jones. Ele está dizendo que está esperando há 1 ano oftalmologista. Eu acho até que eu posso responder essa pergunta. Jones Vargas falou que está esperando há 1 ano um oftalmo. Olha só, Hélio. Tem o Hospital São José, referência para oftalmologia. O Jones, Johnny, né? O ouvinte. Jones. Ele pode procurar a Secretaria de Saúde, levar no setor de marcação de consulta que alguma coisa houve. Porque o São José hoje tem 4 oftalmologistas atendendo a rede. Tem o doutor Hélio no CEMUSA, Hélio Pancotti. Mas nós temos oftalmologistas, assim, Hélio Pancotti no CEMUSA e 4 oftalmologistas no São José. É bom ele procurar a secretaria para a gente entender e ver o que está acontecendo. Porque... Ô Jones, eu falei, sabe por que eu precisei de oftalmologista? Eu fui direto lá no CEMUSA e consegui, por mais de uma vez, eu tenho ido lá ao oftalmo e ao doutor Hélio ali no CEMUSA. Ih, caramba, está chovendo, pergunta aqui para você. Deixa eu voltar aqui. Então, Jones está respondido. Jones botou aqui que ele é do Anistia Internacional Brasil, conheço o Jones. Mauro Moreira pergunta, tem pacientes sendo transferidos para outros municípios? Hélio, a regulação dos nossos pacientes está na central estadual. Tem, sim, alguns casos mais complexos de paciente, caso a gente não consiga o serviço aqui em Teresópolis. Hoje, a dificuldade do município de Teresópolis é com cirurgia vascular. Inclusive, cedo eu estava saindo e conversando via telefone com o diretor do Hospital São José, já havia conversado com a HCT para conseguir o cirurgião vascular e a gente conseguir fazer essas cirurgias no município de Teresópolis. Tá? Mais perguntas. O Mauro continua aqui perguntando se... Aí eu acho que já não seria com o Antônio, mas vamos lá. O que chegou, 56 milhões que veio para a saúde na época do Covid. Se existe isso, eu vou modificar um pouco a tua pergunta. Mauro, como é que esse dinheiro foi aplicado? Mauro Moreira, 56 milhões que veio na época do Covid. Hélio, todo o dinheiro do Covid foi aplicado ou em internação Covid ou em compra de material, centro de triagem para pagar os profissionais, né? Nós tivemos profissionais do centro de triagem, então pagamos profissionais, tivemos UTIs no Hospital das Clínicas e no Hospital São José, tivemos que custear, compramos vários testes, luva, máscara, enfim, todo o material necessário para o Covid. E foi investido nisso e, graças a Deus, eu prestei contas à Secretaria Estadual de Saúde e as contas foram aprovadas, tá? Do Covid. Aliás, ainda falta, nós temos uma dívida ainda com a HCT para pagar de dívida Covid, que ainda faltou recurso para pagar o Covid. Foi muito gasto. O paciente Covid, para você ter uma ideia, a UTI normal é financiada pelo Ministério no valor de R$ 800 a diária. A UTI Covid, ela tinha um custo de R$ 2.600 a diária. Aliás, falar em Covid, qual é a situação do Covid hoje em Teresópolis? Graças a Deus, sem nenhum paciente internado há mais de um mês. Não temos óbito Covid, já que os pacientes não estão internados. Aparece 1 ou 2 casos aí dia, mais casos controlados. E o que me preocupa é a vacinação que a população deixa de procurar, principalmente para as doses de reforço. Vamos lá. Vacina para Covid tem? Tem. Vacina para gripe tem? Não. Aí a questão, vacina para gripe está chegando, tá? Está chegando fracionada. Infelizmente, o Ministério começa na mesma política ruim. E esse país tem que se adotar uma política de vacinação. Eu tenho uma população de 200 mil habitantes. Teresópolis já passou disso. Sim. O que está no IBGE, 185 mil, não cabe mais. Não dá. Não existe. E eles mandam para o município de Teresópolis, com a população dessa, 7 mil doses. O que se faz com 7 mil doses?
não vacina nem os profissionais de saúde, nem os idosos acima de 70 anos. Quer dizer, a vacina contra H1N1, nesse momento, está faltando. 7 mil doses só que chegar. Deve chegar entre hoje e amanhã, eu não conferi na secretaria, mais 7 mil doses. Então, vai chegando fracionada essa vacina. Tá. Sarampo? Sarampo tem vacina. Tá? Essa vacina a gente dispõe, tem várias outras vacinas, Covid, mas H1N1 está chegando fracionada. Ô, Antônio, agora, só curiosidade, né? Bate-papo de amigo para amigo. Esse crescimento do Covid lá na China e também nos Estados Unidos, né? Europa ainda não se falou nisso. Isso, você que tem conhecimento bastante, isso não te assusta, não? Começar a aparecer novos casos aí? Nem um pouco. Lockdown na China? Nem um pouco. Se você pegar a população vacinada da China, é 40%. População vacinada. População com terceira dose, eu estou falando terceira dose, no Brasil já é mais de 50%. Mais de 50% com a terceira dose. Então, a China, política de vacinação, com todos os defeitos do Brasil, é uma das melhores políticas de vacinação do mundo. A nossa. A nossa, e com todas as dificuldades. Com todas. Por que é uma política? Porque a população do Brasil tem o hábito de vacinação, graças a Deus, e que se mantém esse hábito. Tá? Enquanto a China está com 40%. Que as matérias jornalísticas saem aquilo, lockdown, mas não explica para a população a vacinação do povo da China. É verdade. Não sai essas matérias. Eu estava discutindo na secretaria que matérias boas não saem. Se você fizer uma matéria boa, positiva e mostrar o que é real, a população não consegue visualizar. Quando é matérias ruins, negativas, as matérias saem. Eu não consigo, por exemplo, eu não consigo, o que eu estou dizendo, Rede Globo, né? Saber quantas pessoas no país se curaram do Covid. Isso a gente não sabe. Eles não falam... Aliás, vocês botam isso lá, né? Botam. Aqui no painel de Teresópolis eu não consigo ter o dado do Estado. Do Estado, do Ministério, a gente vai pondo as curadas lá no nosso painel. É claro que o número de mortes foi horrível, né? O Covid é uma doença que entrou na história. Teve uma mortalidade imensa. Mas a vacina aqui no Brasil vai fazer com que esse vírus não apareça mais, se continuar a política de vacinação. Eu tenho perguntas aqui chegando para você. Essa chega lá do bairro do Alto, do Zezinho, e ele perguntando, semana passada, em apenas um dia, foram confirmados 10 óbitos por Covid-19 em Teresópolis. Está no painel. Estava no painel, está no painel. Ainda tem diferença nos números do Estado. Teresópolis confirma 940 óbitos, que no painel do Estado são 988. 940 óbitos em Teresópolis. Tá? Por que a diferença do painel do Estado para o painel de Teresópolis? Porque tem cidadãos registrados em Teresópolis que tiveram Covid e morreram, estão lá embaixo, trabalham lá embaixo, foram internados em outros hospitais que não sejam em Teresópolis, e eles é contabilizado como óbito de morador de Teresópolis. Mas, por exemplo, um trabalhador que trabalha lá em Copacabana, em Ipanema, um trabalhador comum, tenha Covid lá e seja internado no hospital de lá e morreu lá, ele é contabilizado como morador de Teresópolis. O painel do Estado pega os moradores. E Teresópolis confirma o óbito no município de Teresópolis. Ok, eu continuo conversando com o Antônio aqui, extremamente importante a vinda dele agora, até porque a gente está num final de pandemia, né? Já isso se transforma numa endemia, aliás, eu acho que já deveria ser. E a gente continua conversando com o Antônio. Ok, secretário de Saúde? Eu tenho muitas perguntas aqui ainda para ele. Mais uma vez aqui, lembrando para você, da Sorridentes, fica ao lado da Câmara de Vereadores, um plano odontológico por apenas R$ 19,90. Sorridentes, ao lado da Câmara de Vereadores. A gente volta já.